muito bom poder se sentir em casa. Não por causa dos irmãos somente, mas eu não sei se vocês estão tendo essas mesmas experiências, mas lá na Moriá, no qual, se você não me conhece, meu nome é Fernando, sou pastor da Igreja Batista Moriá, ali na Baixada. Nós estamos tendo essas mesmas experiências, Riva, assim, de não querer que a adoração pública acabe, não saber o que fazer depois que acontece. Então é muito bom se sentir em casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 15. Nós vamos ler, ou eu vou ler e você vai me acompanhar, no versículo 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Fala assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. O tema da mensagem de hoje é lições de um desentendimento. Essa é uma história conhecida para muitos. Mas o que me chama a atenção, não só nessa história, mas em toda a Bíblia, é que a Bíblia, diferentemente de histórias, de lendas, ela nunca disfarça os seus personagens. Ela não coloca os personagens ou pinta os personagens coloridos ou de uma forma que eles nunca erram ou escondem os seus erros. No instante nós estamos lendo sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, que consegue derrubar um gigante, virar rei de Israel. No outro instante, nós estamos lendo a sequência dele descobrindo o seu pecado mais terrível com Betseba. No instante nós estamos admirando Pedro. Deixa suas redes, segue a Jesus, ele vai querer ser discípulo de Jesus, sendo pescador de almas. Num outro instante, nós balançamos a cabeça, talvez de desgosto, porque ele nega 3 vezes ao Senhor na véspera da crucificação. A palavra de Deus mostra os personagens de maneira realista, de maneira como são, ou como eram, sem disfarces. Isso é uma ótima notícia para a gente, porque a palavra de Deus nos mostra esses personagens e podemos nos identificar com esses homens e mulheres da Bíblia. Lendo a palavra, estudando a palavra, nós descobrimos que todos os personagens, menos a Trindade, a Santíssima Trindade, são como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos a acertos, sujeitos a erros. E nesse fim do capítulo 15, quando a gente acabou de ler, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a descrever para nós, para os leitores, uma dupla incrível, uma dupla dinâmica chamada Paulo e Barnabé, mas sob a luz de um realismo, não sob a luz de uma lenda, sem disfarces. Começamos a ver que esses 2 presbíteros, esses 2 homens de Deus, longe de serem santinhos de barro ou de gesso, longe de serem dignos de veneração, eles tinham falhas, eram homens de opiniões fortes e opiniões que se chocavam. Então, essa passagem bíblica, nós descobrimos Barnabé e Paulo
2 homens, 2 fios de alta tensão, o choque das vontades foi tão grande que houve um racha. E esse racha, essa facção foi tão grande que a Bíblia nunca mais cita os 2 andando juntos. Semana passada, eu sei que o pastor Rogério pregou aqui, conta tudo para a igreja, no qual ele está lá na Moriá, falando ou iniciando fundamentos sobre a igreja, onde ele usa, se eu não me engano, foi Mateus 18, não foi? Foi Mateus 18. E hoje a gente tem uma experiência diferente, talvez igual no que ele falou, mas diferente porque a gente consegue ver a prática de Mateus 18. A diferença é que não são 2 membros da igreja. São 2 presbíteros. Não podemos afirmar que Barnabé é apóstolo, mas com certeza Paulo apóstolo, Barnabé pastor ou evangelista, enfim. Mas 2 homens que foram consagrados, vistos pela igreja como os 2 homens ligados ao presbitério. O contexto dessa treta, dessa problemática toda, é algo que acontece com a gente, porque nenhum desentendimento, nenhuma problemática começa de um dia para o outro. Como dizem, o caldo vai fervendo devagarinho até entornar. Foi assim com Barnabé e Paulo. O contexto disso vai lá no capítulo 13 e 14, e você começa a ver. Lucas ele vai registrando como Deus separou esses 2 homens de Deus para o presbitério da igreja. Lá na igreja de Antioquia da Síria, eles são levantados pela igreja, levantados por Deus, e eles começam a levar o evangelho às cidades e regiões que não conheciam a ação do nosso Salvador. Durante 2 anos, eles vão anunciando a Deus na ilha de Chipre, na Galácia, na Ásia Menor. Depois, na última região, que hoje é chamada de Turquia, eles anunciam o evangelho na Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e Perge. Eles cumprem essa missão. Eles enviam um relatório das atividades que eles fizeram, plantação de igrejas, edificação de homens e mulheres. Mesmo com dificuldades, perseguições, o resultado da primeira viagem missionária de Paulo é encorajador, é incrível. A igreja, ela começa a crescer em todas as regiões, Cristo é conhecido. Igrejas vão sendo plantadas. Deus, ele abre a porta para a pregação aos gentios, levam muitas pessoas à salvação e ao senhorio de Jesus. É incrível, é fantástico, e esses 2 homens estavam juntos. No capítulo 15, começa uma problemática ligada à fé judaizante, os judaizantes, ou seja, cristãos ou judeus convertidos ao cristianismo. Paulo e Barnabé têm que enfrentar um problema sério que se arrastava pela Galácia, pipoca na igreja deles, na igreja de Antioquia da Síria, e a questão que ameaçava o evangelho da graça, o evangelho do reino, que estavam ameaçados poderiam tirar a paz e a unidade da igreja. Qual é a história? Alguns judeus crentes, vindo de Jerusalém, eles estavam ensinando e exigindo que os gentios precisavam ser circuncidados e observar as leis cerimoniais judaicas para ser salvos. Ou seja, fé e graça estavam em segundo plano, porque os judeus convertidos a Jesus estavam colocando em primeiro plano a lei, as cerimônias judaicas. E Paulo e Barnabé e outros representantes dos apóstolos vão e se reúnem na igreja de Jerusalém para ter um concílio, porque eles precisavam reunir todos os presbíteros para saber o que ia acontecer, o que a gente vai fazer. O concílio determina uma coisa, apenas restrições relacionadas a práticas religiosas pagãs, com concessão dos costumes judaicos.
garantindo que os cristãos não precisavam fazer aquilo que os judeus convertidos faziam, porque a fé em Jesus, por causa da graça, já era o suficiente para a salvação. E essa decisão foi recebida por toda a igreja da região. Essa problemática foi resolvida. Judas e Silas se encontram com Paulo e Barnabé em Antioquia da Síria, permanecem na igreja, ensinando, anunciando o evangelho. E essa última sessão, no qual nós lemos, fornece o início do pano de fundo para a segunda viagem missionária de Paulo. E aí chega naquilo que a gente precisa conversar hoje. Se desentendimento tem lições, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o desentendimento surgiu de um bom desejo. Quando você pega o versículo 36, você descobre que o que Paulo está falando. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos a visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Era um desejo genuíno, um bom desejo e verdadeiro desejo. Paulo queria dar início à segunda viagem missionária, e a motivação era cuidado que ele tinha que ter para com os irmãos nas igrejas no qual eles plantaram. Esses homens, esses presbíteros que faziam viagens missionárias, tinham consciência nesse cumprimento que eles precisavam voltar. Eles precisavam estar ajudando. Onde eles passavam, eles instruíam, eles entendiam. Eles também estavam pegando a carta do Concílio de Jerusalém e passando para a igreja, ao redor das nações. Só que o grande desentendimento, o grande problema, surgiu nesse bom desejo. O desejo era bom, unidade e testemunho. Unidade e edificação da igreja. Paulo e Barnabé, na verdade, Paulo tinha um desejo ótimo, não era bom, de fazer com que a igreja continuasse em unidade, continuasse pregando o evangelho, continuasse discipulando, continuasse fazendo discípulos. Foi ótimo isso. Quando Paulo e Barnabé retornam do Concílio de Jerusalém, a gente percebe, passa pelo menos um ano. Eles ficam em Antioquia. Muitos outros, eles ensinavam, pregavam a palavra do Senhor. Talvez Paulo tenha esperado chegar a primavera, que para uma viagem difícil era a melhor época para se viajar. E ele fala: voltemos. Mas eu quero que você note uma coisa. Paulo disse a Barnabé. Ou seja, pela graça de Deus, Paulo, ele se tornou o líder daquele que o cuidou, o discipulou, o encaminhou. Barnabé tinha discipulado, tinha cuidado, então eu queria que você lembrasse comigo, sem você precisar ler. Se você não sabe quem é Barnabé, eu conheci Barnabé, não primeiro pela palavra. Eu, como bom batista, conheci Barnabé pelo hino 496 do Inário para o Culto Cristão. O nome da música é de Guilherme Kerneto, se eu não me engano. Se você é tão antigo quanto eu na Igreja Batista, você já deve ter cantado que era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, nome bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. É uma das canções, da enologia batista, que poucas igrejas batistas hoje, como talvez nós, estejamos cantando, mas é uma das poucas que não estão falando diretamente sobre adoração a Deus, mas conta a história desse homem de Deus, José da Consolação. E é incrível, com tão pouco que a Bíblia fala, como esse homem é importantíssimo para nós. Foi esse homem que você pega lá em Atos 4, 36 e 37. Eu vou ler para você o que ele fala. Quem era Barnabé, o caráter de Barnabé. Barnabé era um José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre.
Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. O que ele tinha, ele vendeu para entregar aos apóstolos, para a igreja. Esse era esse homem, Barnabé, natural de Chipre, que os apóstolos deram tamanho, era o coração dele no evangelho. Ele não vendeu parte, ele não deu o que sobra, ele não deu o resto, ele deu tudo o que tinha para o reino, para pessoas. Quando a gente pega Barnabé, depois do caráter, o que Barnabé fez com Saulo, está lá em Atos 22, 27. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Enquanto Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato, se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo, um recém-convertido, começou a pregar, começou a mostrar Cristo. Ele, apaixonado, ele se apaixonou, aquele que era perseguidor dos cristãos, começa a ser perseguido. Mas não foi suficiente. Ele tentou ir aos apóstolos, e os apóstolos não o receberam. Ele podia ser X9. Ele podia ser uma mentira. Ele era o perseguidor. Barnabé que se coloca à frente na vida de Saulo. Ele leva até os apóstolos e fala assim, ele viu o Senhor. Mais ainda, ele não só viu o Senhor, mas ele prega corajosamente o Jesus chamado Cristo, no qual nós conhecemos. Barnabé também foi comissionado. Quando você pega Atos 11, você vê que a igreja de Jerusalém, quando ele começa a descobrir o que está acontecendo, envia Barnabé a Antioquia. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro. Foi a Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Para você entender que apesar de pouco se falar de Barnabé, ele é essencialmente importante para a nossa fé, pelo que ele fez com Saulo, que nós chamamos de Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios, no qual seríamos considerados hoje, foi discipulado, cuidado, amparado, protegido por Barnabé. Barnabé acolhe, ampara, assume o discipulado de Paulo. Ele foi tão eficiente nisso, que Paulo assume o comando da missão, superando aquele que fez tudo isso. E nós não vemos Barnabé reclamando disso. Não há uma reclamação. Não há uma briga por títulos, ou por função, ou por posto. Ao contrário, Barnabé olha para Paulo e sabe para onde ele tem que ir. Ensina tudinho. Tudinho. Mas em Atos 13, versículo 13 e 14, é um problema. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram para Panfilha, onde aportaram em Perges. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Psídia. Essa última passagem que eu li para vocês é quando nós vemos Paulo tomando comando da expedição, João Marcos abandonando a missão. E há quem pense que essa deserção,
essa desistência de João Marcos foi porque Paulo começou a liderar e João Marcos volta para Jerusalém. O mais interessante é que a história de João Marcos com a igreja é muito importante. João Marcos é aquele que você lê como Marcos na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Para você entender a importância desses 3 homens de Deus na nossa vida. Ele vai, ele desiste. E a gente descobre nesse texto que lemos que Paulo não engoliu essa história. O desentendimento surge de um bom desejo. Paulo quer visitar as igrejas no qual eles passaram. Só que o problema surge no outro ponto. Que o desentendimento ele surgiu de uma explosiva discordância. A segunda coisa que a gente precisa entender que foi por discordância que esse racha aconteceu. O mais interessante é que não foi por perseguição religiosa, sofrimento pessoal, desvio doutrinário. O que fez essa facção, essa rachadura na igreja, foram choques de opiniões, curto-circuito de personalidades. Aí a gente se encaixa. Aí a gente consegue ver Paulo e Barnabé, os presbíteros, à nossa altura. Talvez a gente tenha um problema, uma dificuldade de não conseguir olhar os personagens bíblicos como gente como a gente. Humanos. É nesse momento que a gente começa a descobrir que o problema maior não foi um desvio doutrinário. Não foi uma perseguição religiosa, eles não brigaram porque estavam sendo perseguidos, é uma desistência, alguma coisa. Não foi porque um entendia que Jesus falou isso, outro Jesus que falou isso. Não foi uma opinião. Foram temperamentos diferentes. Está lá em Atos 15, de 37 a 39. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs. Pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave, tem uma versão que fala assim, foi tão sério, que os 2 se separaram. A gente pega Paulo. Paulo não considerou justo levar João Marcos. Ele era um moço. Ele havia abandonado aquela dupla no meio da missão. Quando eles chegam da Ásia Menor, chegam para Jerusalém, Paulo ele usa uma expressão grega muito forte, muito pesada, que se refere à separação. Ele usa a palavra grega afisteme, e é utilizada sobre desvio, deserções ou apostasia. Paulo ele olha a deserção, a desistência de João Marcos como algo muito pesado. Ele usa essa palavra para falar assim, ele desistiu. Ele nos abandonou. Não dá. Para Paulo, Marcos era desqualificado, era talvez instável. A obra missionária, a plantação da igreja, o reino de Deus é para gente forte, é para gente que não olha para trás. Para Paulo, ele não pode vir com a gente. Para o apóstolo, a missão estava em primeiro lugar. Paulo e Barnabé, eles estavam igualmente convencidos de suas posições. Tanto que nenhum dos 2 conseguiu persuadir o outro. Tanto o verbo querer, referindo-se a Barnabé, como o verbo se opor, referindo a Paulo, no versículo 37, está no tempo imperfeito, no grego. Ou seja, um queria que o outro pudesse não se opor. A ideia seja um do outro, eles queriam que, vamos esperar quem vai ceder. Porque eu não cedo.
Eu não abro mão de João Marcos. Eu não abro mão da viagem sem João Marcos. Parece que o problema ou o desentendimento tem um culpado. João Marcos. Esse menino. Ele entrou na amizade, entrou na missão, entrou na parceria, no companheirismo dos presbíteros, e isso deu problema. Esse é o problema. E não é. O interessante é que no versículo 39, fala assim, que essa discordância explosiva, fala assim, o desentendimento entre eles foi tão grave, foi tão sério, que os dois se separaram. E a palavra grega para desentendimento é paroxismos. E essa palavra deriva da palavra portuguesa paroxismo. E eu fui procurar o que é paroxismo. Significa espasmo agudo ou convulsão. Momento de maior intensidade de uma dor, recorrência ou intensificação súbita dos sintomas de afecção ou de uma alteração patológica do corpo. Na geologia, está ligado à aceleração violenta ou atividade vulcânica. Lucas, ele vai narrando isso, falando que foi algo terrível, explosivo. Dois homens de Deus, que por opiniões divergentes, se desentenderam. Essa explosiva discordância provocou desentendimento. E é algo que ficou irreconciliável. De forma que a unidade da igreja de Antioquia da Síria, que já havia sido coroada por causa de uma vitória em Jerusalém, foi conturbada por uma discordância entre os seus dois líderes mais destacados, Barnabé e Paulo. Nós não estamos falando de ministério de louvor. Parece que o que dá problema na igreja é sempre ministério de louvor, né? Pelo menos na Moriá, de vez em quando tem mais meninice. A gente está falando de dois líderes. Dois homens de Deus apaixonados por Jesus, que queriam fazer o melhor. E ambos tinham suas razões. No lado de Paulo, como eu te falei, João Marcos havia procedido mal, abandonou seus companheiros, causou transtorno na obra. E poderia fazer o mesmo na segunda viagem, sabe lá. No lado de Barnabé, ele entende que uma segunda oportunidade para Marcos poderia ter um efeito positivo. E que, de certo modo, parece que ele também acertou. De qualquer modo, o episódio parece confirmar que a verdade das palavras de Paulo e Barnabé em Listra, naquela ocasião, né, lá em Atos 14, 15, fala assim, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Essa palavra tem a ver, se nós somos homens. Procurando os estudiosos, na verdade, essa palavra estava um tempo atrapalhando outras coisas que eu queria fazer, porque eu não conseguia sair dessa palavra. E eu fui a estudiosos, comentaristas, eu falei, não está encaixando quem fui o pastor Rogério, falei, meu amigo, o que você acha? É assim, assado. Pensei, meu amigo, pensamos igual. Ou seja, nenhum estudioso, nenhum comentarista bíblico consegue ter consenso sobre quem estava certo. Seria Barnabé aquele que ia dar uma nova chance para João Marcos ou Paulo? Mas Paulo olha para João Marcos e perguntava o que ele poderia fazer para o reino de Deus. Barnabé olha para João Marcos e pergunta o que o reino de Deus poderia fazer para ele. Nós não conseguimos olhar para os dois e falar assim, não, Paulo está certo. Não, Barnabé está certo. Uma das coisas que eu conversei até com o pastor Rogério, que
eu não consegui achar que tinha alguém certo. Na verdade, você consegue entender que todo mundo perdeu nessa história. A Bíblia é um livro sem disfarces. E o apóstolo dos gentios e José da Consolação erraram. Nós não sabemos o tamanho do erro, mas foi um erro consideravelmente importante para nos ensinar, ler e nos ensinar sobre nós como igreja. Sobre nós como família. É algo importantíssimo porque quando você pega esse fruto do desentendimento, não foi João Marcos. Ele não era o epicentro da crise, mas foram opiniões diferentes. E opiniões diferentes fizeram com que dois amigos, companheiros de jornada, talvez irmãos, um discipulador e um discípulo rachassem. E agora, igreja, como é que a gente sai dessa? Dois homens de Deus nunca mais se encontraram. Lições práticas para fazer ou não fazer quando tivermos um desentendimento. O que a gente tem que fazer ou o que a gente não tem que fazer? Porque esse desentendimento entre Paulo e Barnabé, onde parece que foi culpa do João Marcos, a gente consegue encontrar algumas lições práticas importantes nessa passagem com um problema real que, de uma forma ou outra, aconteceu, acontece e pode acontecer na floresta, na Moriá, com os discípulos, com os discipuladores, com os pastores, com gente que é gente. Com gente que é crente. Eu vou até afunilar essa história. Que é com gente crente. Entendam que é mais fácil dividir por preferências pessoais, por traços de personalidade, do que por princípios bíblicos ou por perseguições cruéis. Quando a gente pega esse caso da igreja primitiva, perseguições, sofrimentos, não separaram Paulo e Barnabé. Diferenças doutrinárias não apartaram Paulo e Barnabé. A questão dos judaizantes não rachou a igreja. Mas um desentendimento, uma opinião diferente, por visões importantes para o reino, fez com que houvesse esse desentendimento e essa facção de dois homens de Deus. Maturidade espiritual não apaga as diferenças de personalidade. De personalidade. Nós pegamos Paulo e Barnabé, eram crentes maduros, mas esse amadurecimento não fez com que as diferenças pudessem ser apaziguadas. A gente aprende, e a gente precisa entender que confrontos são necessários para todo mundo. Nós precisamos sim de confronto. Nós precisamos sim poder falar a nossa opinião. Mas dois crentes maduros mostraram que por causa de temperamento, personalidade, pode surgir diferenças. Eles tinham uma boa teologia, eles tinham o mesmo comprometimento na causa de Cristo, um respeito mútuo, um sentimento de gratidão pelo outro tremendo, porque a gente consegue ver que no final da vida, ou logo depois, Paulo, ele chama João Marcos. Primeiro, ele manda João Marcos para Colossos, e depois ele em Roma, ele fala assim, eu preciso de João Marcos, ele me é útil no ministério. A gente não vê Paulo citando de uma forma que pudesse
falar sobre essa problemática, não mais sobre Barnabé. Ele cita Barnabé em Coríntios, mas ele não cita mais. Mas eu entendo que Paulo reconhece o trabalho de Barnabé sobre a vida de João Marcos, senão ele não daria uma segunda chance. Porém, eles dois deixaram que as diferenças fossem maior do que aquilo que os uniram. E diferenças de opinião. O tropeço de alguém pode ser um gatilho para a divisão. Peguemos João Marcos. Qualquer tenha sido o motivo dele desistir, o fato bastante fez com que pudesse explodir uma diferença entre esses homens. Custou o fim da viagem missionária de Barnabé. Nós precisamos entender que a obra é muito maior do que nós mesmos ou os nossos desejos e tampouco as nossas opiniões. Ser igreja é importantíssimo. Desde que ela seja com o meu ritmo, com a minha liturgia, com a minha maneira de pensar ou com a minha maneira de ser. Mas isso não é igreja. Isso é Minecraft, que você monta aquilo que você quer, e se você desmonta, você apaga tudo. Igreja não é sobre mim ou sobre você, mas é importantíssimo que nós estejamos juntos. E a gente precisa ficar atento, e talvez a gente comece a prestar atenção que o caso de João Marcos não foi João Marcos. O que me chamou a atenção não foi João Marcos. O que chama a atenção daqueles homens é João Marcos. O que me chamou a atenção foram aqueles dois grandes homens de Deus. Gente antiga. Uma outra lição é que seu ponto forte pode ser a brecha para a sua fraqueza. Paulo era um homem forte, convicto e aguerrido. A força de Paulo era o ponto forte dele. Mas a fraqueza de Paulo era, a princípio, que ele não conseguia trabalhar com pessoas mais fracas, como João Marcos. Ele entendeu que tinha potencial, mas não estava pronto. E aqui a gente começa a ver que Paulo, ele muda isso, porque lá em Romanos 15:1, como eu falei, ele fala, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Na sequência ele fala, portanto, aceitem uns aos outros, como Cristo os aceitou. Barnabé tinha um ponto forte. Ele era uma alma graciosa, paciente e filho do encorajamento. Ele era encorajador. Não era à toa que ele era filho do encorajamento. Barnabé tinha um ponto fraco, ser gracioso demais com quem precisava ser confrontado. Parece estranho isso. Mas se há uma necessidade de confronto e você passa pano, passa a mão na cabeça. Se há uma necessidade de disciplina e você, não, que isso, da próxima vez. É só usar o exemplo do que a gente está vivendo nessa geração. Pais com dificuldades de disciplinar seus filhos, com medo de perder o seu amor. São almas graciosas que não confrontam seus filhos. Se era o ponto forte de Barnabé também, ele errou. Barnabé, junto com Pedro, deixou de comer com gentios na presença dos crentes judaizantes. Ou seja, a gente precisa se conhecer. Se conhecendo à luz de Cristo. Nós precisamos enxergar os nossos pontos fortes e os pontos fracos. Precisamos entender onde a graça de Deus nos favorece, nos chama para viver segundo os nossos talentos e dons. Exercitar essa força para a glória de Deus. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Porque a sua força pode te levar ao pecado se você não estiver atento.
Um homem que é forte em discernimento e em verdade pode facilmente se tornar um homem crítico e implacável. Um homem que é forte em aceitar os outros pode facilmente errar, tolerando pecados graves ou erros doutrinários letais. Deus sempre usa instrumentos imperfeitos. Olhando para Barnabé e Paulo, homens de Deus, prontos para o serviço, a gente precisa entender que essa confiança cega só em homens dá problema. Deus é perfeito. Você não poderia encontrar dois servos mais piedosos, dedicados como Paulo e Barnabé. Mesmo assim, você olha para a Bíblia e vê o erro deles dois. Não era um homem justo. No entanto, depois do dilúvio, ficou bêbado e se expôs vergonhosamente ao seu filho. Jó era um homem mais justo do que da sua época. Ainda assim, ele lutou erroneamente com Deus. Davi era um homem segundo o coração e mesmo assim caiu num pecado terrível. Salomão lamenta. Ele fala assim, não há homem que não peque. A gente precisa aprender a colocar a nossa confiança no Senhor, entender que homens são falhos, não é passar a mão na cabeça de sua falha e seu pecado. Nós precisamos também entender que não se deve permitir que os conflitos de personalidade, diferenças menores, impeçam a unidade. Se a unidade da igreja é desejo do nosso Senhor, por que a gente se divide tanto? Se Ele é maior que as nossas diferenças, por que as nossas diferenças gritam tanto para que haja facção? Porque as nossas diferenças muitas vezes é que nos fazem únicos, talvez até especiais. Mas quando a gente começa a pensar que a unidade nos faz um e não único, as nossas diferenças precisam ser deixadas de lado. As nossas diferenças de personalidade. Isso tudo à luz de Cristo, ok, irmãos? Precisam ser levados. Nós precisamos levar as nossas diferenças à cruz, de forma tal que nós possamos ser um, e não uns. A Bíblia nos chama para ser um em Cristo. Um em Cristo. E não uns e outros, ou nós e eles, mas um. Um em Cristo. Quando você enfrentar um choque de personalidade com outro crente, que certamente vai acontecer, nós precisamos aprender a entender ou fazer uma leitura da real natureza do conflito. O nosso conflito tem a ver com o pecado que há em nós. É doutrina, é personalidade. Há algum princípio importante, princípio bíblico importante? Quais as qualidades de caráter piedoso o Senhor está tentando desenvolver em mim por meio do confronto, do conflito e até da diferença? A causa de Cristo vai ser promovida ou vai ser prejudicada se eu continuar a trabalhar ou a atrapalhar ou a entrar no desentendimento com o outro? Nessa história toda, a gente percebe uma coisa. Nem Paulo, nem Barnabé buscaram o Senhor para saber se João Marcos deveria ir ou ficar. Eles não buscaram o Senhor. Havia um desentendimento. Havia diferenças de opinião. E a gente tem batido tanto na tecla de como é que você tem tomado as suas decisões. Você busca o Senhor,
E quando há divergências de opiniões não fundamentais? Porque levar ou não João Marcos não mudava em nada o sacrifício da cruz. Poderia atrasar um pouco a viagem. Ou poderia melhorar um pouco a viagem. Eu não sei. A única coisa que eu sei que a Bíblia fala é que Barnabé voltou para Chipre. E talvez nunca mais tenha saído de lá. Eu não sei como ficou a amizade desses homens de Deus. Talvez, lendo esse texto, eu só lamento, porque não tem nenhum texto que fale do reencontro deles dois, em vida. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo: Senhor, sonda-me. Se quero ser igreja, e igreja é um grupo de pessoas convertidas a Jesus, que entenderam que Ele é o Rei e que Ele é o Senhor, eu preciso ter algumas lições. Porque desentendimento, dificuldades, diferença de opiniões, diferença de personalidades existem em qualquer lugar onde existem pelo menos duas pessoas. Mas a igreja não é onde o eu prevalece, mas onde Deus prevalece, onde Cristo prevalece. E o que eu faço com as minhas opiniões? Cristo não me emburrece, não te emburrece. Você já começou a entender que talvez o processo, o movimento, seja buscar ao Senhor para saber como resolver conflitos? Pela graça de Deus, João Marcos não foi perdido, a tal ponto que escreveu o quarto evangelho. O segundo evangelho, desculpa. Barnabé fez bem o seu trabalho. E Paulo também fez o seu trabalho. Por causa de Barnabé, discipulando Paulo, Paulo começa a pregar aos gentios. Por causa disso, a igreja cresce. A igreja crescendo chega até nós. Deu tudo certo no fim. Mas desentendimentos, divergência de opinião, sempre vai acontecer aqui, irmãos. Aqui, na Moriá, entre Moriá e Floresta. Mas talvez o caminho seja outro. Se a igreja é uma família, e a família de muitos filhos, que tem um pai, se a igreja é um corpo onde o cabeça é só existe um cabeça, as nossas diferenças não podem nunca atrapalhar a unidade da igreja. O preço foi muito alto para que a minha opinião construa divisões na igreja. O preço foi muito alto para que o meu temperamento destrua amizades. A Bíblia não fala, mas eu acho que Barnabé e Paulo se amavam demais. E quantos de nós deixamos ou encobrimos o nosso amor por causa da nossa opinião, do nosso temperamento, da nossa arrogância e soberba?
Porque quem eu sou é único. É sim, claro que é. Mas Ele é maior do que as nossas diferenças. Nós fizemos um retiro assim. E talvez o dia a dia a gente lute para ser diferente, único. E talvez essa diferença não tenha nada a ver com a diferença cristã ou de fazer a diferença. Simplesmente porque o eu é mais importante. Nós precisamos voltar ao princípio da unidade. Tendo opiniões, temperamentos diferentes, mas buscando o Senhor quando o desentendimento chegar. Quando uma opinião for diferente, o que nós não podemos é perder pessoas por causa da nossa opinião. Nós não podemos perder gente que a gente ama. Do nosso convívio, sabe? Não eram dois neófitos. Esse que eu quero te falar, não eram dois neófitos. E a gente talvez esteja matando pessoas dentro da gente, matando crentes, irmãos. Simplesmente porque somos diferentes. Eu creio na unidade da igreja, não por mim, mas por causa da palavra. Eu creio que o Senhor, Ele quer alguma coisa com Moriá e Floresta, sim, eu não tenho dúvida sobre isso. E com outras congregações. Eu não sei o que vai ser feito, o que a gente vai fazer, mas eu creio nisso. Porque Ele é maior que as nossas diferenças. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo em todos. Ele é Jesus. E a gente não pode esquecer isso. Porque senão a gente vai estar matando amigos, companheiros de jornada, amigos de ministério, irmãos em Cristo por causa do sangue dele. A gente precisa se reconciliar com alguém, né? O que eu posso te falar assim, não deixa o tempo passar, não. Vai lá, vai atrás dele, vai atrás dela. Vocês vão continuar tendo opiniões diferentes. Mas o que uniu vocês foi o sangue de Jesus. Foi ser igreja, é muito mais importante do que a minha ou a tua opinião. E as nossas opiniões, o que fazemos? Colocamos aos pés da cruz. Senhor, resolva. Trata-nos. Muda a nossa mente. Faz uma mudança de mente. Não para mudar a minha opinião, mas é para eu curvar a minha opinião e o meu temperamento ao senhorio de Jesus. Ao senhorio de Jesus. Um homem forte e um homem gracioso. Duas pessoas fortes no reino. Eu não sei quem é você, se você é João Marcos, se você é Barnabé, se você é Paulo, mas o que eu falo é que esses três são igreja. Eram igrejas naquela época e hoje a gente é igreja. E a gente precisa aprender a resolver os nossos desentendimentos para que ninguém morra. Porque alguém já morreu por nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância como igreja. Deus, eu entendo o peso dessa palavra sobre nós, Senhor. Mas nos molda, nos muda, nos transforma segundo a Tua palavra. Nos dê oportunidade para resolver conflitos, desentendimentos, para que haja vida.
vida tua no meio da igreja. Nos ensina, Senhor. Nos ensina que temperamentos, personalidades, opiniões são nossas, mas ficam em segundo plano, porque o Senhor e a sua palavra são em primeiro. Nos ensina, Jesus. Nos ensina com a vida de Barnabé e Paulo. Nos ensina a ter o olhar de Paulo sobre o reino, sobre a missão, sobre a obra. Nos ensina a ter a mesma visão de Barnabé sobre pessoas, sobre novas chances, sobre discipulado, sobre submissão. Nos ensina. Necessitamos de tua graça e de tua misericórdia para aprender. Amadurece-nos como igreja do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. O pecado da facção, da divisão, de conflitos desnecessários, porque não eram pontos fundamentais, eram só opiniões. O desentendimento por causa de arrogância, de soberba, de coração enganoso. É assim, Deus. É assim que eu te peço, te clamo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja maior do que as nossas diferenças, amém? Primeiramente agradecer a todos os casais ontem, que estiveram ali. Foi um momento muito bom, um momento precioso, um momento de comunhão, um momento de extração, de profundo entretenimento, para alguns. E foi um momento muito precioso, Infelizmente, nem todos os casais puderam participar, alguns estavam doentes, e alguns não puderam participar. Então, queria agradecer especialmente aqui a todo mundo que trabalhou, que ajudou para que o evento acontecesse, especialmente o Jonathan, tenho falado sempre que é muito bom quando a gente chega no ambiente, tem um som tocando, uma música legal, mas a gente esquece que alguém teve que vir aqui antes, desmontar isso aqui, desmontar aquilo ali, levar para lá, montar. Quando termina o evento, que todo mundo vai embora, tem que desmontar tudo, trazer para cá. No outro dia tem que vir, montar tudo, cabo, tudo, Então é muito trabalhoso. E então agradecer muito, viu, Jonathan, ao seu esforço, ao seu trabalho. Agradecer ao Gilvão e a Daiane também, que foram fundamentais nisso aí, nos ajudaram muito. E os demais, que estavam juntos aí, a Tati, o Hilário, o Fernando, Tailândia. Então foi um momento muito bom. Queria avisar vocês que domingo que vem nós teremos o nosso café com oração novamente, tá bom? Vai ser aqui no prédio, Vai ser aqui no prédio mesmo. Café com oração, para quem não participou ainda, é um tempo que a gente tira para vir juntos para cá, a gente passa aqui 1 hora tomando café, conversando, e aí a segunda hora a gente fica aqui louvando e orando. Por isso que a gente chama café com oração. Então, no grupo de WhatsApp da igreja, já está rolando a lista, e aí o café como na escola das crianças, que o Felipe, quando chega, vai ter um café compartilhado, lanche compartilhado. Então, cada um leva alguma coisa. Então, é o café da manhã, mas o café compartilhado. Então, você que puder, coloque seu nome lá para você colaborar com alguma coisa. E aí não deixe de participar. Ainda que você não possa trazer nada, não possa dar nada, mas não deixe de participar. É um momento muito precioso de comunhão. Foi muito bom aqui o culto hoje, muito bom a gente sentir a presença de Deus. E o Café com Oração é um momento assim também, para que a gente esteja
juntos, conversando, comendo juntos, depois orando, sempre tem sido muito bom, tá? Então, domingo que vem, às 8, então, às 8 horas, todos aqui, para a gente tomar café juntos, amém? As meninas também que vão viajar, 8h30, 8h30, no horário britânico, 8h30 aqui, para a gente tomar café, tá? Então, a gente toma café aqui de 8h30 até as 9h30, e 9h30 a gente começa o tempo de oração, até as 10h30, para dar tempo para você chegar em casa e fazer almoço. Quiser, pode me convidar, eu vou lá almoçar com todo prazer, para a gente dar continuidade ao tempo de comunhão, né? As meninas que irão para o JDM, a Rebeca, minha filha, minha princesa, Isadora, Isabel, que da última vez que fui falar, esqueci de dizer o nome dela, e ela ficou bala, né? Mas as meninas, a Júlia também, vão no dia 6, né? Dia 6 agora de julho, elas estão viajando. Então, hoje elas trouxeram um brownie. Então, tem um bolinho também, só o brownie hoje. E então, eu queria que você ajudasse, que você comprando o brownie, além de você estar saboreando um doce muito gostoso, você está ajudando para que elas possam, ajudando nas despesas, para que elas possam ir para esse congresso, né? Vamos chamar de congresso, não é nem um evento, é um congresso. O quê? Projeto missionário. Pronto. Falando bonito, projeto missionário. Amém? Mais alguma coisa? Então, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar, encerrar o tempo. Sem óculos eu não vejo. Temos aqui um pedido de oração. Clemildo está pedindo oração pela saúde do Marcos Ivan. Então, vamos estar orando pela... É o Marcos Ivan, né? Então, a gente vai estar orando pela vida do Marcos Ivan. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus, acima de tudo, um Deus que é Pai, que ama, que corrige, que orienta, que não permite, Senhor, que caminhemos, ó Pai, e fiquemos num caminho errado. O Senhor é aquele que chama a nossa atenção. O Senhor cuida de nós, ó Pai. E nós queremos bem dizer e agradecer o Teu nome por essa reunião, por esse culto, por esse tempo que estivemos aqui juntos. Agradecer ao Senhor pela Tua presença que nos envolveu, Pai. Agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor trouxe por meio da vida do Fernando, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor também pela vida do Fernando, por ter colocado a vida dele no nosso caminho, Pai, por caminharmos juntos. Nós queremos abençoar a vida dele, abençoar a vida da família dele, da Flávia, das meninas, ó Pai. Abençoar a congregação ali, a Igreja Batista Moriá, Senhor, que o Senhor seja com aquela congregação, que o Senhor seja por meio daquela congregação refrigério para aquela localidade, Pai. Deus, nós nos unimos como igreja para interceder pela vida do Marcos Ivan, Deus, pedido da Clemilda aqui pela saúde dele. Pedimos ao Senhor que visite aquela família, que toque na vida do Marcos Ivan, Pai, onde quer que ele esteja, que o Senhor repreenda toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor restaure a saúde do Marcos Ivan, Senhor. Nós abençoamos aquela família, nós abençoamos com saúde, com vida de Deus, Pai. Pedimos ao Senhor que continue, Deus, nos guardando debaixo das Tuas asas, que o Senhor nos dê uma semana, Deus, de bênção, uma semana de direcionamento, uma semana de orientação, Pai. Uma semana que podemos, Deus, botar em prática a Tua palavra, uma semana em que possamos enxergar de maneira clara a direção do Senhor sobre as nossas vidas, onde quer que estejamos, Pai. Que a Tua bênção, que a Tua paz, que as Tuas misericórdias sejam sobre nós, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe.